Da série, vamos fazer a conclusão do Present Perfect Continuous. Esse tempo verbal, ele funciona como um possível corretor do presente perfeito. Porque o presente perfeito, ele pode, em algum momento, apresentar uma falha. Ele pode contar uma duração e no meio daquela ação ter uma interrupção. Já o presente perfeito contínuo não. Ele garante que essa ação começou e em nenhum momento ela foi paralisada. Por isso que se dá o nome de contínuo, né? Então, muitas coisas que foram utilizadas no presente perfeito também são utilizadas no presente perfeito contínuo. A questão dos auxiliares é a mesma, o have e o has. Continua utilizando para o mesmo tipo de sujeito. Uso o has para a terceira pessoa do singular e uso o have para as outras. E a outra parte é a colocação de ing no verbo, ou seja, esse verbo trabalha, esse tempo verbal trabalha numa sequência de 3 verbos. Ele trabalha o auxiliar have ou has, depois vem o been, que não é nada mais nada menos do que o próprio verbo to be no particípio, que é o been. E depois você tem o verbo no particípio presente, que é aquele que a gente utiliza o ing. Em inglês há 2 tipos de particípio. Particípio passado, que é aquele que tem ED ou está na lista, mas particípio presente é esse que utiliza as mesmas regras do ing. Qualquer tempo chamado de contínuo, que tem futuro contínuo, presente perfeito contínuo, passado perfeito, tudo isso que falar de contínuo é porque se trabalha essas regras do ing. Então, nessa sentença aqui, quando diz assim, he's been waiting for you for 60 years, ou seja, ele tem esperado, aguardado por você por 60 anos, não quer dizer que em algum momento essa ação foi interrompida. Então, olha a situação do indivíduo aqui como é que está, né? Ele esperou muito tempo mesmo. Se fosse o presente perfeito, faria desse jeito também, mas poderia ser que durante um ano ele não esperou, então não daria exato 60, daria 59. Aqui não, aqui é a garantia que realmente ela durou esse período todo. É bom lembrar que as traduções, tanto do presente perfeito como do present perfect continuous, elas não assumem literalidade de forma nenhuma. Então, fazer a tradução e querer que ela se encaixe perfeitamente em português não vai dar certo. Essas traduções normalmente precisam de algumas adaptações, tá? Então, eu trouxe aqui uma tabela ilustrativa que mostra bem como é que funciona esse tempo verbal, tanto na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Vocês percebam que só para efeito de revisão, eu já trabalhei essas formas lá, mas estou repassando hoje para que vocês vejam como é que funciona o padrão, né? Então você tem uma afirmativa que começa com sujeito, depois have, depois been e o verbo que você aplica em ing. Já a negativa, você faz o mesmo sistema, só acrescentando not. Se você não usar o have not, vai usar o haven't, que é a abreviação, é o compacted form. E no caso do she, do he, do it, ao invés de colocar she has not, você pode usar she hasn't, he hasn't, it has. E o restante é do mesmo jeito, né? E para fazer a pergunta, o auxiliar nesse tempo verbal é o have ou has. Então, segue o padrão normal de perguntas na língua inglesa. Para fazer perguntas, pega o auxiliar e coloca no início da frase. A não ser que você tivesse aí uma palavra interrogativa, when, what, why, essas palavras, how. Geralmente, quando você faz perguntas que tem essas palavras, elas assumem a primeira posição. E depois é que você usa o auxiliar. Não tendo, qualquer sentença interrogativa na língua inglesa vai começar pelo verbo auxiliar. Então veja que se comparar a interrogativa com a afirmativa, é simplesmente a troca, a mudança de posicionamento entre o sujeito e o auxiliar. Só isso, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo
do presente perfeito, ó. I have studied here for 5 years. Não é isso que eu poderia dizer assim. Eu tenho estudado aqui por 5 anos. Não vai ver que o cara, se você está em 2020 e o cara começou a estudar lá em 2016, né? Ia dar 2015, ia dar essa quantidade, né? Mas vamos dizer que em 2018 ele parou. Continuou dizendo que tinha 5 anos, quando na verdade só tinha 4. Já quando você faz isso no Present Perfect Continuous, é a garantia que o cara começou a estudar em 2015 e até agora não parou, porque essa ação é sistemática, é contínua. Então veja bem como é que funciona aqui, ó. O presente perfeito vai ter um auxiliar, né? Mas o presente perfeito contínuo também tem o mesmo auxiliar. Só que enquanto aqui eu trago um verbo no particípio passado, que é o verbo study, é um verbo regular que eu tirei o Y e coloquei IED. Aqui eu trago o quê? O been, ó. E o verbo estudar, que funcionava aqui, todo verbo que termina em Y, um KW ou Y, a não ser que seja exceção, só vai receber o quê? ING. Então aqui o cara disse assim, né? Que ele estudou aqui, tem estudado aqui durante, né? Esse for pode ser por, pode ser durante os 5 anos, sem que haja interrupção alguma. Então aqui tem um exemplo de sentença estruturada no Present Perfect e a mesma sentença modificada para o Present Perfect Continuous. Tá? Feito isso, gente, esse assunto fica acabado porque ele é um prosseguimento do Present Perfect Tense. Então, vocês vão pegar o módulo e na página 26 e 27 vocês farão o exercício referente ao Present Perfect Continuous. Lembre que esse assunto aí pronto, envolve 3. O presente perfeito já vem misturado com o passado simples. Já conta 2. E o presente perfeito contínuo é a correção do presente perfeito. Então, é um assunto que, na verdade, ele acaba se misturando. Se você encontrar no exercício questões que envolvam passado simples, tem coerência sim. Se tiver no assunto ações que envolvam presente perfeito, tem coerência sim. Porque esses 3 assuntos terminam se misturando, tá? Então, uma boa semana para vocês. Façam as atividades. Eu vou enviar para a coordenação qual vai ser o critério de avaliação desse bimestre, tá? Eu vou passar para a Mariana, acho que amanhã eu já faço isso, e aí ela vai colocar para os representantes dos grupos para que vocês depois saibam de que maneira estão sendo avaliados nesse bimestre, tá certo? Uma boa semana de estudo para vocês, conto com a participação e até a próxima aula.